todos os valores que estamos abordando aqui são surreais. Os números são surreais, assim. Foram utilizados mais de 4 milhões de tijolos. O peso inteiro só da cúpula são mais de 750 toneladas. São coisas, assim, estratosféricas. Tudo isso é importante justamente para a gente poder entender como esse trabalho matemático que ele teve para poder conseguir superar essas dificuldades é o próprio pensamento de que o homem, através da razão, através do estudo, desse respeito a essas proporções clássicas, ao estudo matemático bem detalhado, ele consegue resolver problemas que eram considerados impossíveis na Idade Média. E aqui o grande desafio, e que foi executado pelo Brunelleschi, foi justamente, não, eu vou fazer uma estrutura que ela é autoportante, ela se sustenta por si só. Fala pessoal, eu sou Sofia Fonseca, estamos começando mais um episódio do VersaCast. A gente está analisando as obras de artes visuais do Pazuum e para seguir nessas análises o professor Rodrigo Issa está aqui comigo. Bem-vindo, Rodrigo. Oi Sofia, tudo bem? Oi pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade nos nossos estudos e a gente vai pular para o período do Renascimento, tá? Então a gente vai falar dessa obra conjunta, né? Da cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore. Então, exato. O Passo puxou a importância para a cúpula, né? Vale esse adendo. Vale esse adendo. Na matriz, ele está falando da cúpula específica, não da igreja. Como assim, professor? Então significa que eu não preciso estudar as características da igreja? Você pode, como tem como acompanhar uma coisa assim a outra, é muito mais complicado. Não, então, é porque essa obra dá para saber. Por quê? Então... Porque essa igreja, a igreja de Santa Maria del Fiore, ela é o Duomo de Florença, né? A cidade de Florença, ou Firenze, em italiano, né? Que tem essa referência aí de flor, né? A cidade das flores. A igreja de Santa Maria del Fiore é a igreja da Santa Maria da Flor. Então, ela é a grande catedral da cidade. Para quem aqui, por exemplo, se algum de vocês aqui que estão me escutando já jogaram, por exemplo, Assassin's Creed, tem logo um dos primeiros jogos se passa na cidade de Florença, e aí vocês sabem do que eu estou falando. É a grande catedral lá no centro da cidade que a gente fica o jogo inteiro tentando entrar nela. Porque é uma catedral imensa, 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 imensa. Qualquer imagem que você jogue assim, Florença, vai aparecer essa igreja, vai aparecer essa catedral. Ela é tipo o Coliseu para Roma. E por que ela é tão importante? Primeiro, porque ela vai ter uma mescla de estilos. Ela vai ser construída num estilo ali mais próximo do gótico, no início da sua construção, porque ela vai ser construída entre os anos de 1296, mas ela só vai ser finalizada, de fato, né, que a gente vai falar que a igreja foi finalizada, apesar de ter tido depois reformas na fachada, na parte externa da igreja, mas só em 1436. Então, ela vai passar longos períodos aí de sua construção. E essa catedral, qual que é o grande lance sobre ela? Ela teve uma primeira cúpula, né, um primeiro teto, a gente já sabe o que é cúpula, né, quando a gente está falando aqui desse teto, exatamente, viemos de uma outra que a gente falou da abside, que é essa cúpula semicircular, é uma semisfera. A esfera é a cúpula, né? Esse teto abobadado, arredondado. Só que aqui, a nossa catedral, ela não vai ser uma esfera, a nossa cúpula. A gente vai chegar lá. E a catedral em si, ela já era muito grande. Ela é assim, magnânima, gigantesca e tudo mais. E eles ainda não tinham, na época, recurso, tecnologia, não tinham a sabedoria, a sapiência mesmo de produzir uma obra que fosse tão grandiosa quanto era a própria catedral. Então, no ano aí de 1418, decidiram fazer um concurso para ver quem ia fazer a cúpula da Catedral da Santa Maria del Fiore. A gente já viu essa história, né, Rodrigo, na gravação do Passo 3, a gente falou sobre exatamente, a gente falou de concurso, que a gente estava falando o Palácio né? Capanema. Então, mas você vai ver isso depois. Não, mas é importante pontuar isso, porque isso é muito comum na arquitetura. Na arquitetura, eles fazem concursos. Abrem um edital, a gente vai construir tal lugar. Vamos fazer um concurso. Então, quem quer se disponibilizar, quem quer se candidatar a essa vaga para ganhar o concurso, vários arquitetos, grupos, empresas vão lá, se juntam, apresentam. Quem ganhar, ganha o valor em dinheiro e faz a construção.
E aí a mesma coisa aconteceu aqui. E aí, nesse concurso de 1418, o Filippo Brunelleschi, que é o arquiteto responsável pela cúpula da catedral, ele vence, ele tinha uma rivalidade com um outro arquiteto da época lá, que é o Lorenzo Ghiberti. Ele acaba vencendo, até acontece ali darem a vitória para os dois, falam assim, não, vocês dois vão ser os nossos mestres de obras, né? Então a ideia do mestre de obra é esse cara que comanda e sabe tudo, e a responsabilidade está toda nas costas dele. Só que depois de um certo tempo, o Ghiberti, ele faz uns erros técnicos, faz umas cagadas ali, e ele é tirado do projeto da cúpula, e só fica de fato mesmo o Brunelleschi, o Filippo Brunelleschi. É importante pontuar uma coisa, Filippo Brunelleschi, ele vai visitar algumas outras igrejas, algumas outras construções de outros períodos. Inclusive, uma das obras que a gente já falou também, né, a Catedral de Ravenna, que onde tem o mosaico de Teodora, foi uma inspiração para o Brunelleschi construir a cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore. Esse gancho aí é uma curiosidade importante, né? Porque são duas inspirações que ele vai ter. Ele vai ter uma inspiração justamente com a igreja da Basílica de San Vitale, em Ravenna, e o Panteão Agripa, o Panteão de Roma, que era obra da matriz anterior do Pais. Então, as coisas estão se conectando. Essa obra, então, aqui, a cúpula, por que ela é tão importante, professor? Por que o teto de uma igreja é tão importante? Porque, na verdade, ela tem características que elas são muito próprias. Primeiro, como eles queriam fazer uma cúpula muito grande, e é o caso, né? Essa cúpula da igreja, da cúpula da igreja de Santa Maria del Fiore, ela é a maior cúpula de concreto não armado da Europa, assim, uma das maiores cúpulas e maiores igrejas catedrais. A gente está com coisas grandiosas nessa matriz, né? A matriz, ela quer, assim, gigantesca. A gente acabou de vir da igreja monolítica gigantesca, 11 igrejas aí, exatamente. E a Catedral de Santa Maria del Fiore também é muito grande, é muito gigantesca nesse sentido. Por quê? Primeiro porque a igreja ela já está a trocentos metros do chão, 40 metros do chão. E além dela, a cúpula sobe mais 54. Assim. Então, nossa, quase é mais do que a altura da igreja. Putz, é mais que da altura da igreja. Assim. E acima da cúpula é que foi feito o campanário, que é onde ficam os sinos da igreja. Nas igrejas góticas ficam aquelas torres na frente. E nessa catedral, não. Ele coloca o campanário lá em cima, nessa cúpula. Agora, a grande pergunta é, como é que a gente faz uma cúpula tão grande numa época em que a gente não tinha os guindastes, a tecnologia que a gente tem? A vibe do History Channel. Vibe History Channel. O Brunelleschi, ele era um construtor também, além de arquiteto. Ele era um cara que inspirou Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci viu as engenharias, as geringonças mesmo que o Brunelleschi criou para fazer a cúpula. Ele projetou guindastes adaptáveis, guindastes giratórios para poder fazer essa cúpula, porque a igreja já estava feita. Nossa, Rodrigo, que massa cobrar uma questão de física com isso. Exatamente. Física, vetor de força. Cinemática vetorial. Exatamente isso que eu ia comentar. Então, fica aí o indicativo. Fica aqui o indicativo de vocês, de como que isso pode cair na prova de vocês, tanto na parte matemática, quanto de física. Isso é batata para cair. E a parte de matemática é até comum, né? Eles relacionarem essa forma da cúpula, aproximar para uma esfera e puxar contas dali. Exatamente. Tanto que, se vocês derem uma olhada na matriz, faço esse convite para vocês. Acessem o site unb.br, não é isso? unb.br? Tem o pais.unb.br. Eu acho que é esse. pais.unb.br, e aí você vai acessar ali a matriz. Tem a matriz e as obras da matriz. Isso. Tem os dois. Quando você acessa as obras da matriz, tem um link, né, de cada um deles. Quando você clica no link da cúpula da Santa Maria del Fiore, aparece só a imagem. Mas é um link do Wikipedia. E, gente, não se enganem, tá? Esse link do Wikipedia, ele tem, assim... Se isso fosse traduzido num documento, ia ter umas 50 páginas. Tranquilo. Porque é muito detalhado.
muito, mas E o fato de muito fazerem detalhado. isso, não colocarem a imagem em si, e sim um artigo sobre, né? Exatamente. Já diz talvez um recorte possível ali que a prova Vai ser abordar. cobrada a partir disso. Porque Ela te deu informações. Ela te deu informações, ela trouxe a imagem em cima do lugar. Então, o que a gente precisa saber? Essa nossa cúpula, então, ela é muito pesada. Como é que você colocava, sei lá, andaimes e outros aparatos, equipamentos que você ia precisar se a igreja já estava lá? Não tinha como você colocar em cima da igreja. Então, ele projetou uma igreja que ela, na verdade, ela era autoportante. O que significa isso? Ela foi sendo construída e ela meio que foi crescendo mesmo. Ela não precisou de escoras. Ele abandona a ideia da catedral, que tinha um estilo gótico no começo, e ele vai fazer uma cúpula com um estilo do Alto Renascimento, do período do Alto Renascimento. Então, não vai ser uma cúpula esférica, vai ser uma cúpula octogonal. Mais um elemento de geometria que pode cair para vocês também aqui na prova. Então, vai ser uma cúpula octogonal, mas não é uma cúpula única. Aí é que é o grande lance. Ele faz uma cúpula interna mais reforçada e cria um espaço e faz uma outra do lado de fora. Maior. Exatamente. E para que tenha espaço para você fazer a manutenção, para que as pessoas consigam subir até o campanário, você pode visitar o campanário, só que você vai entrar pelo teto. Você vai realmente, literalmente assim, você vai olhar e vai ver um espaço entre os dois tetos. Tem um espaço entre os dois tetos. E é esse reforço estrutural que foi feito que permitiu, inclusive, que a cúpula existisse. Uma das coisas, aí falando de características técnicas sobre essa cúpula, né? Ela tem essa estrutura que a gente pode chamar de uma cúpula dupla ou uma casca dupla também. Uma mais espessa e outra mais com uma ideia mais de proteção estrutural e de estética, né? Mais estável, vamos dizer assim. O sistema que ele usou para poder construir foi o que a gente chama de espinha de peixe. Então, ele coloca não só os tijolos assim na horizontal, mas ele vai intercalando com eles na diagonal. Então, ele vai fazendo fileiras diagonais e outras horizontais. Isso faz com com que... E aí, povo do podcast áudio, vocês têm acesso também ao vídeo no Spotify. Esse ponto seria interessante, né? E olha, o Rodrigo está fazendo aqui desenhos, eu estou tentando mostrar com a mão para vocês. Mas já está melhorando muito. Para a gente visualizar, né? Então, essa construção, ela vai sendo horizontal e depois uma fileira toda de vertical, na diagonal, fazendo como se fosse uma espinha de peixe, sabe? Aí, lembrem da espinha de peixe quando a gente vê o esqueleto dela, né? Então, isso na verdade, acabou permitindo que esses tijolos, eles assentassem e dessem mais estrutura. Foi uma inovação. Teve capacidade de aguentar mais força, né? Aguentar mais força e ele dispensa com isso aqueles andaimes de madeira que seriam necessários e tudo mais, até pela altura, né? Que eles estavam querendo. Como é que você faz um andaime de 100 metros de altura? Não tem como. Então, o que a gente consegue fazer é ir construindo e ela própria já se estruturar nessa base. Segunda coisa, né? A cúpula, ela não é esférica perfeita, né? Ela não é totalmente esférica, né? Do lado de fora a gente até vê ela um pouco mais arredondada, mas elas são 8 faixas, né? Porque ela é uma cúpula octogonal. Ela está sobre um tambor, que eles costumam dizer, é como se você tivesse uma base e em cima essa cúpula. Nessa base, você tem janelas também, cada uma dessas faces do octógono também. E por que a catedral, a cúpula, ela foi inspirada também no Panteão Agripa, que foi obra do paizão de vocês anterior. E aí, faço aqui uma referência, só dá uma olhadinha, joga Panteão Agripa agora, enquanto eu estou falando aqui, Google, dá uma olhada. Porque vai ser importante para a gente falar sobre a próxima obra que a gente vai analisar, que é o Juízo Final. Ela também tem um óculo, ela tem um buraco no teto, justamente para que você permita a entrada de luz e tenha também um alívio estrutural. Para que o peso não fique muito grande ali no meio e acabe quebrando, cedendo, colapsando aquela estrutura. Então, a altura total, se você colocar aí do chão até o teto, até o topo dessa cúpula, dá uns 116 metros. É um arranha-céu, no meio da cidade, numa época onde as casas elas iam até, sei lá, assustador, assim, 4, 5 andares. Essa obra de 1400, fica assim, É loucura. Um edifício de mais 100 metros de altura é surreal. Acima dessa cúpula, ainda temos uma outra coisa, a lanterna, né? Que é onde eles
tem ali o campanário, e eles chamam de lanterna, que é justamente para poder ter uma estabilidade desse anel de compressão superior, porque era muito pesado, era coisa assim de 700 toneladas, o peso inteiro da cúpula. Tudo surreal, todos os valores que estamos abordando aqui são surreais. Tudo surreal, tudo assim, os números são surreais, assim, foram utilizados mais de 4 milhões de tijolos, o peso inteiro só da cúpula são mais de 750 toneladas, são coisas assim, estratosféricas. E aí tudo isso é importante justamente para a gente poder entender como esse trabalho de matemático que ele teve, inclusive o Brunelleschi, o arquiteto, teve para poder conseguir superar essas dificuldades, é o próprio pensamento racional que o período vai pelo Leonardo da Vinci também, né? E o pensamento racional ele vai propor para a gente mesmo essa personificação desse ideal humanista de que o homem, através da razão, através do estudo e desse respeito a essas proporções clássicas, ao estudo matemático bem detalhado, ele consegue resolver problemas que eram considerados impossíveis na Idade Média. Porque na Idade Média, para poder construir coisas nesse sentido, você ia ter que ter arcobotantes, escoras, estruturas que fazem escoras laterais. A gente falou disso nos nossos podcasts anteriores, da matriz anterior. Então você tinha como se fossem escoras laterais assim, para sustentar as paredes. E aqui o grande desafio, e que foi executado pelo Brunelleschi, foi justamente, eu vou fazer uma estrutura que ela é autoportante, ela se sustenta... Ela não precisa dessas... Exatamente, ela se sustenta por si só. Então, a cúpula, é importante a gente ter o entendimento de que elas são 8 faces, de que acima dela nós temos esse campanário com a lanterna, e acima, ainda para finalizar tudo, um globo de bronze de 1 tonelada, que inclusive durante muito tempo ele era atingido por raio, toda tempestade. Virou para-raio da cidade. Virou para-raio da cidade, até que nos anos ali do século XIX, se eu não me engano, eles colocaram de fato um para-raio em cima dessa esfera, porque é uma representação da própria Terra, é uma representação do próprio universo. Uma das coisas que acontece, e a ideia de você justamente ter essa ideia esférica da cúpula, é essa simbologia do firmamento. O que é o céu? O céu é o firmamento. Né? O céu é o que nos circunda, mas é a nossa simbologia de totalidade. Então, o Panteão, lá da Roma Antiga, ele tem um teto esférico porque é para poder representar, dentro da historiografia, o poder, o potencial grandioso e o potencial cosmopolita de Roma. Onde Roma domina o mundo, não só o mundo, o universo, tudo que a gente conhece. A mesma coisa acontece aqui também com a catedral, porque a igreja, ela toma tudo. A igreja, ela é o que nós precisamos. Então, o grande lance que a gente precisa entender aqui sobre essa cúpula é que ela é uma inovação que foram criadas muitos objetos, enfim, tiveram vários materiais que o próprio Brunelleschi criou, as máquinas que ele criou, o próprio Leonardo da Vinci redesenha, reprojeta. A gente tem museus em Florença também que mostram como é que eram essas máquinas, como que elas funcionavam, como é que era a organização do trabalho, o processo de construção da própria cúpula também, que dura aí 16 anos, eu ia falar 14 anos, mas foi de 1420 a 1436. Então, eu deixo aqui esse convite para vocês. Não dá para falar de tudo, absolutamente tudo, né? O que a gente... Dá uma olhada ali. Dá uma olhada. Bate o olho nesse link com todas as informações. O que a gente precisa saber é que essa cúpula foi feita com tijolos, a parte externa ela é feita de mármore branco, vermelho e verde. Então, ela tem uma estética muito única, inclusive, e ela é muito característica por essa estética branca com detalhes em vermelho e verde também. Então, e aí a gente pode pensar, professor, por que branco com vermelho e verde? Qual é a bandeira da Itália? Então, é um símbolo para a Itália. Quase que uma disputa regional ali, né? Pela importância da igreja da Europa Ocidental. A disputa cultural e artística de você conseguir tornar isso um ícone para o restante da Europa. Porque virar referência. Exatamente. O Renascimento é um processo que foi ali global, nesse sentido, dentro do velho mundo, né, da Europa. E aí você tinha também igrejas que desafiavam
as leis da física, né, na Essa Alemanha. disputa acontecia aí, né? Na França, você tinha catedrais gigantescas. Então, a Itália está entrando aqui, né, com esse desafio, mesmo porque Florença, na época, era a cidade mais rica da Itália. Né? Essa foi uma obra que, inclusive, teve uma aprovação e um patrocínio em vários campos da família dos Médicis, né? Dos Médicis. Então, a família, a ideia era que fosse a catedral, o presente dos Médicis para a cidade. Né? Então, tem várias questões aqui importantes para a gente poder pontuar e pensar a respeito dela nesse sentido, porque ela vai ser uma ruptura com o estilo gótico, porque você vai ter ali uma cúpula renascentista. E na nossa próxima obra, já deixo aqui o convite para vocês, a gente vai falar de uma obra que está dentro da outra obra. A cúpula é a estrutura, é o que a gente vê do lado de fora. E o que tem de dentro? Na parte de dentro, nós temos a próxima obra, o afresco do juízo final. Com esse gancho. Muito obrigada, Rodrigo. Gancho, eu espero vocês no próximo podcast. É isso. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.